Qual é o nosso tema, irmãos? Fala, Deus, eu preciso de transformação. Tem coisas que eu não consigo fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Evangelho de João, irmãos, capítulo 8, tem um cenário muito conhecido. É o cenário, irmãos, que precisa de uma transformação. E eu acredito que você talvez vá se identificar um pouco com aquilo que eu vou estar falando aqui com vocês, porque eu sou prova disso. 4 aspectos das nossas vidas que faz toda a diferença. Ali é um cenário, irmãos, em que Jesus, ele desce do monte e ele vai viver uma situação muito interessante. Ele encontra uma mulher. E é interessante, irmãos, cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade. E quando nós observamos, irmãos, o que Jesus queria fazer, ele fez na minha vida, fez na sua. Jesus queria transformar a vida da mulher adúltera em alguns aspectos. Espiritualmente, ela estava morta, ela estava longe de Deus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ela tem a oportunidade de estar com Ele. Nós temos a oportunidade, quando entramos numa igreja, irmãos, de ouvir a palavra que muda, transforma. Por que espiritual? Porque todos pecaram e estavam afastados de Deus. O salário do pecado era morte. Espiritualmente ela já estava morta. A sentença que impuseram para ela, irmãos, seria a sentença da lei, mas a sentença divina eterna, irmãos, eu vim para desfazer toda a obra do diabo. Espiritualmente Jesus iria ligar ela a Deus. Por quê, pastor? É o primeiro aspecto, irmãos, do novo nascimento, é o espiritual. E quando você tem uma oportunidade, você precisa entender, não é placa de igreja, não é nome de pastor, mas é o nome do Senhor Jesus, o qual morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus, Pai, e muda a vida das pessoas. Jesus iria fazer isso com ela, porque Ele é quem te conhece. E o segundo aspecto, o emocional. As emoções, irmãos, não operam a justiça de Deus. Ela errou. E é interessante que no meio cristão, irmãos, nós precisamos aprender um evangelho verdadeiro. Às vezes nós somos aptos para julgar, nós somos aptos para condenar o tempo todo, mas Jesus não julgou aquela mulher. Jesus não condenou aquela mulher. O emocional daquela mulher já condenava ela. Às vezes você vai encontrar com irmãos vacilando na fé. Não julgue, porque esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O evangelho de Jesus é transformador. Jesus sabia que iria restaurar o emocional dela. Jesus sabia, irmãos, aonde era a fonte da dificuldade dela. Ela estava morta, mas ela está diante da vida. O emocional dela precisava ser transformado. E Jesus é o autor de Deus para transformar a vida das pessoas que creem nele. Do emocional, irmãos, nós vamos para o lado social. Eu estou em João capítulo 8. O lado social, irmãos, ela já estava sentenciada. Na sociedade ela não tinha valor nenhum, porque tem muitos santos. E naquela sociedade da época, um grupo religioso, mestre, essa mulher foi pega no ato, ela foi pega no pecado, na falha. Socialmente ela não serve. Mas Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus não condena ela, e Jesus desperta aqueles. Na lei de Moisés está escrito: quem fizesse tal coisa deveria ser apedrejado. Para de apedrejar o irmão que tiver em dificuldade.
Para de criticar, meu irmão, minha irmã. Porque a crítica é construtiva, ela é destruidora, esmagadora para quem ouve. Essa é a realidade. Aquele que é transformado, irmãos, ele abre a boca para abençoar, ele abre a boca para ajudar, ele abre a boca para declarar que Jesus mudou a vida dele. Se mudou a minha vida, não vai mudar daquele que tropeça. Nós precisamos viver um evangelho de transformação, um evangelho que muda as pessoas, um evangelho que nós somos luz para as pessoas, um evangelho, irmãos, que ide, prega a salvação. E Jesus olha para aquele grupo e ele fala algo interessante: quem dentre vós não tem pecado, atire o quê? Sabe qual que é a diferença? Que muitos estão em pecado e ele não veio à tona, mas um dia ele vem. E quando o pecado vem, você precisa de alguém, irmãos. Você precisa de alguém, não é para compactuar com o seu erro. Você precisa de alguém para ajudar ele, espiritualmente, emocionalmente e socialmente. Porque o pecado destrói, ele mata, ele afasta de Deus. Essa é a realidade do evangelho. Pastor, tem pessoas que andam com o Senhor e estão falhando. Ainda bem que estão andando comigo. Eu estou ensinando, estou estendendo a mão e não estou criticando. Pastor, mas está lá na igreja, é o melhor lugar para se estar. Ela estava com Jesus. Porque se nós somos tão bons, irmãos, nós mudaríamos pessoas. Mas quando nos tornamos bons, é quando Cristo, Ele se torna Senhor da sua vida espiritual, emocional e social. Presta atenção nisso. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida emocional? Isso aqui mata, isso aqui paralisa, isso aqui te afasta da sociedade. E isso aqui, meu irmão, faz muitas pessoas caírem, tropeçarem. Eles não esperavam ouvir uma resposta daquela. Quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Jesus estava evangelizando eles. Ele não veio revogar a lei, mas ele veio conduzir. Quem não tem pecado, quem não tropeça, quem não falha. Porque criticar, irmãos, crítica construtiva, ninguém gosta. Ninguém gosta, irmãos. Mas quem é servo transformado, ele tem que ser uma ponte na vida espiritual, ele tem que ser uma ponte na vida emocional, e ele tem que ser uma ponte na vida social, porque aquela mulher nem família mais tinha. Não tinha família. Mas quando Jesus vê que eles vão saindo, tem problemas que não é para nenhum de nós entrarmos. Tem problema, irmãos, que não é para falar nada. Tem problema, irmãos, que é para estar de joelho orando. Essa é a realidade do evangelho. Jesus observa que eles foram saindo. Sai do meio daqueles que não traz uma vida cristã condizente com o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus estava morto, agora está vivo, restaurou o emocional, pôs na sociedade uma nova pessoa, um filho de Deus, para anunciar que Jesus muda a vida das pessoas. Essa é a realidade. E ela já não tinha mais família. Só que ela não sabia, irmãos, que ela entraria numa família agora transformada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, se foram. Já basta o emocional te acusar? Já basta cada um ter a sua luta interna? Você não precisa de nenhum irmão falando e nem apontando o seu defeito, o seu pecado. Você precisa de irmãos orando, jejuando e pagando um preço. Porque se nós somos santos, irmãos, a nossa santidade tem que
tocar nessas pessoas, se nós somos transformados, essas pessoas vão procurar os transformados. Se nós somos filhos, o sangue de Jesus foi derramado por você e por mim. Eu preciso andar com alguém que é melhor do que eu preciso andar com alguém que é transformado, eu preciso andar com alguém que é de oração, de jejum, eu preciso. E ela foi até o mestre, por uma situação que precisava de transformação. E Jesus fala assim com ela: vai, e não peques mais. Vai, abandone a sua vida velha, deixa tudo. E Jesus estava dizendo: você agora vai ser uma nova criatura, você agora vai ser transformada, você agora vai viver o meu evangelho, você agora vai entrar para a vida espiritual, a vida emocional, social e familiar, a vida que Deus tem para você, como fez na minha vida, fez na sua e está fazendo no mundo todo. Jesus é que transforma. Ele é o transformador. Por quê, pastor? Romanos 12, 2 para mim, por gentileza. Quando o apóstolo Paulo fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus transforma a maneira de pensar, a maneira de agir e o seu comportamento. A palavra de Deus transforma. Aquela mulher foi transformada por uma palavra. Preste atenção. Mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, vai e não peques mais. Evangelho não é crítica, evangelho é libertação, evangelho é transformação, evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. E isso começa a acontecer com ela, Paulo, quando fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida transformada pelo Senhor, ela vai provar a boa, agradável e perfeita palavra de Deus, vontade de Deus na tua vida. Porque a vontade de Deus é soberana, é única. Transformados. Qual área da sua vida que não foi transformada? Talvez você venha à igreja há muitos anos, deves fazer isso, mas tem área, irmãos, que só Jesus, Salmo 51, Tati, para nós encerrarmos, porque tem oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Lê bem alto para vocês, Senhor. Todos sabem a história desse homem. Ele tinha pecado, ele tinha falhado, mas ele sabia que Deus era poderoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. As coisas são puras para aqueles que têm o coração o quê? Puro. Essa é a realidade, irmãos. A impureza é pecado, a malícia é pecado, o porfiar é pecado. E ela tem uma oportunidade maravilhosa de estar com Jesus. E quando nós falamos aqui, não me lances fora da tua presença, todos que entram na presença de Deus não saem de mãos vazias, não sai de mãos vazias. Entrou na presença de Deus, está doente, tem cura, está endemoniado, tem libertação, está sofrendo, a porta abre. Quem entra na presença de Deus não sai de mãos vazias. Esse é o evangelho que eu conheci, esse é o evangelho que pregaram para mim. Jesus vai mudar a tua vida.
E você não sai de mãos vazias. Há 40 anos atrás, e eu fui batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Eu não saí de mãos vazias, eu saí transformado, eu saí maravilhado, eu saí falando línguas estranhas, mas eu saí, irmãos, com amor de pregar para os perdidos. A minha visão, a minha vida era pregar para os perdidos e continua sendo. A história daquela mulher é uma lição de vida para a igreja. Porque o maior pregador estava diante dela, o mais santo estava diante dela, a maior autoridade estava diante dela. Só que tem uma diferença para nós hoje. Recebe isso. Recebe isso. Ela viu e seguiu. Hoje nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos conduz em justiça e em verdade. Hoje você tem dentro de você uma parte viva, o Espírito Santo que te conduz em justiça e em verdade. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Consegue colocar para mim? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Próximo. Do pecado, porque não crê em mim. Aquela mulher creu. E posso falar uma palavra com todo respeito? Tem pessoas dentro da igreja que não creem em Jesus, porque se cresce, fazia as obras que ele fez. Por onde você passar, você tem que ser luz. Por onde você passar, você tem que mostrar que Cristo está vivo. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. O pecado foi perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, porque o mundo jaz no maligno. Qual área da sua vida precisa ser transformada? Qual área da sua vida? Aquela mulher aprendeu, foi transformada. E quantos estão dentro da casa do Senhor e não compreendem que a transformação é de dentro para fora e é para você sair pregando o Evangelho?